Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos concede, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, orará e Deus dará a vida àquele que não pecara para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Olha aqui, o que nós vamos aprender? O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa assim, que a nossa vontade, ela deve estar alinhada com a vontade de Deus, para que as nossas petições sejam aí bem-sucedidas, né, alcançadas. Porque assim, não há dúvida de que Deus ouve. Deus, ele sempre nos ouve. Agora, se ele vai responder e conceder e fazer conforme o que nós queremos, o nosso pedido, aí já é outra coisa, né, pessoal? Às vezes, Deus, porque Deus, ele vê além, tem coisas que nós pedimos, ele não vai nos dar, porque como ele é pai amoroso, ele quer o nosso bem, ele não vai nos dar coisas para nos prejudicar que não seja boa para nós, ele não dá. Agora você pensa assim, às vezes eu peço tanto uma coisa a Deus, peço, aí eu consigo. E lá na frente eu quebro a cara. Eu entendo, pessoal, entendendo aqui que não foi Deus que deu, foi a sua insistência, a sua teimosia. Porque às vezes nós somos teimosos. Eu, sinceramente, eu não gosto muito de ficar teimando assim, em cima ali de uma coisa, naquela petição, insistindo. Eu sou mais assim, não gosto de fazer assim. Porque às vezes a nossa insistência, a nossa teimosia consegue as coisas e depois a gente se arrepende, não é? Aí você consegue, você fala, aí chega lá e você fala, é isso, perdeu a graça. Por quê? Porque foi algo que você teimou em conseguir, né? Aí jamais temos que culpar a Deus. Deus não nos dá coisas ruins. Então, assim, é bom sempre estar perto de Deus, falar com Ele, para nós termos essa sensibilidade de perceber, de sentir qual a vontade de Deus, de perceber aí que a minha vontade está alinhada com a de Deus. Aí então tudo sai bom, sai em paz, sabe? Dá tudo certo. E aqui quando ele diz assim, olha, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para morte, orará e Deus dará a vida. Porque aqui diz que há pecado que é para morte e pecado que não é para morte. Então, pensei um pouco sobre o nosso papel de intercessor, quando nós intercedemos pelas pessoas, né? Eu pensei assim o seguinte, pessoal, que tem coisa, nós podemos orar, interceder pelas pessoas e devemos, e Deus nos ouve, e Deus favorece as pessoas, outras pessoas para quem a gente intercede. Mas existem coisas que não é a nossa intercessão que vai resolver. Existem coisas que é muito particular de cada um com Deus, entendeu? Então, tem coisas que a pessoa mesma, ela mesma que tem que ir lá e resolver com Deus, e é uma coisa mais particular de cada um, mais pessoal de cada um, entende? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é individual, né? Cada um que tem aí
o seu relacionamento, que conquiste isso, que busque isso, que queira isso, entendeu? Então tem coisas que é a pessoa mesmo, não vai adiantar eu orar. É ela, o que nós podemos até fazer é aconselhar, né? Aconselhar, fale com Deus, vai com Deus. Deus é que conhece o mais profundo do teu interior, é que você deve lidar, você tem que lidar diretamente com Deus, entendeu? Então tem coisas que a nossa intercessão ela não vai favorecer o outro. Entendendo aqui, né, quando ele diz. E aqui ele diz que há pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Tem gente que diz assim que não há pecadinho nem pecadão, né? Mas aqui a gente vê que tem coisas mais sérias, né? Entendendo aqui que também tem coisas que cada um é responsável por si, vai dar conta a Deus pelas suas atitudes, por aquilo que ele é diante de Deus. Tá bom, pessoal. Então, olha, vamos continuar seguindo Deus de pertinho, para estar bem, né? Antenados com a vontade dele. Que sejamos pessoas mais leves na vida, né? Não tem que ficar aí dando murro em ponta de faca, teimosia com teimosia, né? Às vezes as pessoas ficam teimando com uma coisa. A vida é tão rica, tão ampla, né? Levanta a tua cabeça, olha o horizonte, vê outras possibilidades, entende? Pense sobre isso, que Deus te abençoe hoje e sempre.